Olá, queridos, Deus abençoe. Eu confesso para você que eu não posso denominar hoje o que realmente será, se vai ser uma aula ou se vai ser uma reflexão, porque o assunto de hoje ele me deixa tremendamente emocionada e eu já vou logo te avisando que eu tô tentando me controlar para não dar glória, porque é lindo demais o assunto que nós vamos trabalhar. O tema do assunto que será abordado hoje é o Deus revelado da Bíblia. Qual é o Deus que realmente a Bíblia revela? A gente escuta as pessoas dizendo que Deus é isso, que Deus é aquilo, mas o que a Bíblia realmente fala que esse Deus é? Quais são os seus atributos? Embora a gente não vai poder trabalhar hoje nesta aula todos os atributos de Deus, vou ressaltar dois ou três, mas é tremendo demais esse assunto, é lindo demais, esse assunto aviva o nosso coração, esse assunto traz alegria ao nosso ser, da gente ver que tremendo é esse Deus que servimos. Mas a Bíblia, quando a gente vai olhar a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, é claro, inicial, Gênesis, a gente entende que a Bíblia ela não se preocupa em mostrar o início, a existência de Deus. Até porque Deus não tem nem início nem fim, a gente vai ver isso. Mas a Bíblia ela já inicia lá em Gênesis capítulo 1, verso 1, enfatizando Deus criando o mundo e a humanidade. A Bíblia ela não se preocupa, irmãos, em provar a existência de Deus, pois já parte do princípio que a existência de Deus é um fato concreto, real e indiscutível. Então, quando você já vai iniciar os primeiros versículos do capítulo 1 de Gênesis, você vai ver que a Bíblia não entra nesse mérito. Ela já dá o início mostrando Deus criando, Deus fazendo, Deus realizando. Gênesis capítulo 1, verso 1 diz assim: no princípio, Deus criou os céus e a terra. Então já mostra esse Deus em ação, esse Deus em movimento, esse Deus exaltando o seu poderio, a sua glória. É assim que a Bíblia, querido, pela primeira vez apresenta Deus para a humanidade. Quando a gente vai pegar a Bíblia e a gente começa a ver as narrativas bíblicas, já começa assim, mostrando Deus em ação. É assim que Deus começa a se revelar à humanidade. Deus não estava sob coação e nem obrigação quando fez a criação, quando fez o mundo, quando fez a humanidade. Simplesmente resolveu, com o ato de sua soberania, criar o mundo e os seres vivos. Para quê? Para que ele fez isso? O fato de criar foi simplesmente, querido, simplesmente para manifestar a sua glória. Aleluia. Deus vai se apresentando no decorrer das narrativas bíblicas. Então a gente entende que a gente passa a conhecer Deus, o Deus revelado da Bíblia, no decorrer das narrativas bíblicas. Ele vai se revelando, ele vai mostrando os seus atributos, vai mostrando o seu cuidado, a sua provisão. Embora, querido, é importante eu enfatizar isso. Embora a gente vai falar desse Deus revelado na Bíblia, embora venhamos a querer entender esse Deus, embora entendemos que Deus nunca será totalmente compreendido por nós, por estar muito além de nossas capacidades mentais. A gente entende que esse Deus que nós servimos, que é poderoso, soberano, tremendo, maravilhoso, nunca vamos conseguir chegar em sua totalidade, nunca vamos conseguir compreender a sua plenitude, porque ele é tremendo demais, ele é maravilhoso demais. Mas eu tenho que prosseguir, querido, porque eu ainda nem entrei em um dos atributos de Deus, mas dá vontade da gente ficar falando, exaltando sem parar. Mas eu tenho que me controlar. E vamos lá. Vamos lá entrar verdadeiramente no assunto que será abordado na aula de hoje. Para conhecermos um pouco do nosso Deus, revelado na Bíblia, porque o tema da nossa aula de hoje é o Deus revelado na Bíblia, é necessário ressaltar alguns atributos divinos desse Deus maravilhoso. Mas antes é necessário a gente entender o que são atributos. Aí eu até anotei aqui, para eu não ficar muito me empolgando e o vídeo não se estender demais. O que são atributos divinos? São qualidades inerentes. O que é inerentes, querido? É aquilo que é próprio dele, algo inseparável.
do ser de Deus. Então, atributos são qualidades inerentes, que é próprio dele, do próprio Deus. São qualidades de Deus que constituem o que ele é realmente. São características de sua natureza. Então, é isso que a gente vai trabalhar hoje. 2 tópicozinhos só. 2, porque senão, só esses 2 você vai ver como é tremendo, como é maravilhoso o assunto. E com o ministrar do Espírito Santo, se for da vontade de Deus, a gente trabalha os outros atributos. Tá bom? Então, hoje a gente vai ressaltar 2 atributos. Então, voltando a gente recapitular. Atributos são características inerentes, próprias de Deus, inseparáveis dele. São características do seu ser, da sua natureza. Então, querido, a santidade. A santidade é um atributo de Deus. É uma característica permanente, inseparável. Não tem como Deus deixar de ser santo. Ele é santo, sempre será santo. Independente de como o mundo esteja ou de como o mundo anda, ele sempre será santo. A Bíblia fala lá em 1 Pedro, capítulo 1. 1 Pedro, capítulo 1, verso 6. Porque está escrito, sejam santos, porque eu sou santo. Embora eu venha a ser santificada, melhor dizendo, através do Espírito Santo e do sangue de Jesus revertido na cruz, o preço que ele pagou por mim, e através dele eu me torno santa, justificada, melhor dizendo, eu não permaneço sempre santo. Para eu ser santa, eu tenho que estar o quê? Grudado, plugado na videira que é Cristo. Mas Deus não, ele é santo e sempre será santo, porque faz parte do seu atributo, faz parte da sua natureza. Então vamos lá, vamos trabalhar, vamos entrar agora verdadeiramente no assunto da aula de hoje. Vamos trabalhar 2 atributos de Deus, tá bom? Nós falamos também sobre a santidade, que é um dos atributos, mas eu não quero me estender muito nesse atributo, eu quero me estender nos outros, porque você vai entender no desenrolar. Vamos lá. Primeira coisa, eu quero ressaltar o segundo atributo de Deus, que eu volto a dizer. Eu falei sobre a santidade, não quis me estender muito, porque eu quero me estender nos outros 2. A imutabilidade de Deus. Malaquias capítulo 3, verso 6, é tão gostoso ler essa passagem, é tão maravilhoso você saber que o seu Deus não muda. Malaquias capítulo 3, verso 6 diz assim: porque eu, o Senhor, não mudo. Nós mudamos, as nossas emoções oscilam. Eu hoje um dia tô assim, no outro dia eu tô assim, e assim vai. Agora o meu Deus não. Ele sempre é o mesmo, independente do que vier, independente do que aconteça, ele não muda. E ele fala, eu, Senhor, não mudo. É um atributo de Deus. Com isso entende-se, olha só, com isso entende-se que a glória desse Deus maravilhoso não pode ser diminuída e nem aumentada, porque ele está na sua plenitude, no seu máximo, na sua perfeição. Isso é maravilhoso demais, você saber que o seu Deus, querido, ele não tem defeitos, ele simplesmente é o máximo do máximo. Gente, eu estou tentando esboçar ou falar do jeito que você quiser e denominar alguma palavra que venha transcrever esse Deus, mas não tem no nosso vocabulário. Por mais que a gente tenta falar de forma linda, bela, sei lá, do jeito que você quiser, e não tem uma palavra no vocabulário que expresse como esse Deus é tremendo. Mas, conforme eu falei, vou acalmar o meu coração e vamos prosseguir. É importante a gente entender uma coisa. Com isso, entende-se que sua glória não pode ser aumentada nem diminuída. Tudo bem? Porque ele não muda. Toda mudança constitui um progresso ou uma decadência. Só mudam e se transformam os seres imperfeitos. Então, com isso, a gente também ressalta a perfeição de Deus. Por ele não mudar, ele é perfeito. Não tem como ele ser mais ou menos. Ele simplesmente é. É por isso que ele ressalta na palavra, eu sou o que sou. É lindo demais. Deus é imutável. Sobre isso, não temos mais dúvida. Ele é imutável, ele não muda. Isto é, permanece idêntico a si mesmo, sem nenhuma mudança ou variação de mudança.
Isso não é maravilhoso? Você saber que você serve um Deus querido que não muda? Você saber que o mesmo Deus que foi bom, misericordioso, fiel, companheiro, com aquele povo no deserto, com aquele povo que muitas vezes desagradava a Deus, trazia tristeza, é o mesmo Deus que está com você. É o mesmo Deus que cuida, que zela, que protege, que defende. Ele não muda, é o mesmo. Ele é o mesmo. É o mesmo Deus que você vê nas Escrituras, que você vê aquele Deus trabalhando na vida daquelas pessoas. É exaltando aqueles que não são nada, aqueles muitas vezes que não têm pai nem mãe, queridos que são desprezados. Deus faz um reboliço e muda aquela circunstância da vida daquela pessoa. E você olha certas situações, certas histórias bíblicas e fala, gente, o que é isso que Deus fez? O que é isso que Deus fez na vida de José? O que é isso que Deus fez na vida de Gideão? E assim vai. É o mesmo Deus que está com você. Ele está aí do seu lado. Ele não muda. Ele não faz acepção de pessoas, querido. Ele te ama e ele quer caminhar com você. E neste dia, ele está se revelando, te relembrando quem ele é através dessa aula. Que o Senhor Jesus possa aquecer o teu coração, assim como aqueceu o meu no ministrar, do preparar deste assunto. Embora a gente saiba quem é esse Deus, é sempre bom. A gente está voltando e lendo e relembrando para aquecer o nosso coração. Mas vamos prosseguir. Então, querido, a gente viu que Deus ele é imutável e permanece idêntico a si mesmo, sem nenhuma mudança ou variação de mudança. Então, outro atributo também que é tremendo, esse Deus ele é eterno. A eternidade é outro atributo de Deus. Lá em Salmo 90, verso 2 diz assim: antes de nascer os montes e de criares a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Antes que existisse todas as coisas, antes que existisse o céu, o mar, as pessoas, Deus já existia de eternidade a eternidade. Ele é Deus. Deus não tem começo nem fim. Isso é muito gratificante, isso é confortante ao nosso coração, você saber que o nosso Deus, o Deus que você serve, ninguém pega ele de surpresa. As suas lutas não pegam Deus de surpresa, é como se Deus fosse aquele ancião cansado e que cochilou e não vigiou e, sem querer, a tribulação entra na sua vida e Deus... Ai, meu Deus, deixa eu socorrer fulano. Não é assim. Ninguém pega Deus de surpresa. Tudo que acontece na sua vida e na minha vida é permissão do Senhor. Se você entregou a sua vida nas mãos do Senhor, tudo que acontece na sua vida está sob o controle das suas mãos. De quem? Do soberano. Então, diante disso, a gente já descansa, a gente já dorme no colo do papai, porque a gente sabe que ele está cuidando, porque ele é eterno. Antes que tudo viesse a existir, ele já é Deus. Ele já era Deus. Do jeito que você quiser denominar o verbo, ele sempre foi, ele sempre será, querido. Aleluia! É muito bom saber, querido, que embora eu venha a ser imperfeita, me canso, falho, servir a um Deus que cuida de mim, que não dorme, não dormita, o guarda de Israel. Ele cuida, querido, enquanto nós estamos dormindo, ele está cuidando da nossa família, ele está cuidando dos nossos filhos, ele está cuidando daquela luta, aleluia, que a gente colocou aos pés dele. Ele só te pede uma coisa: confia. Confia, porque ele está te relembrando no dia de hoje quem ele é. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Deus, sendo infinitamente perfeito, é eterno. Não tem passado, futuro e nem presente, querido. A Alfa e o Ômega ele é, de eternidade a eternidade. Aleluia! Oh, Deus tremendo, Deus maravilhoso. O eu sou.
Aleluia. Manda te dizer neste dia, por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Candarás. Eu falei que ia me segurar, mas não dá. Espera em Deus. Espera em Deus. Porque Ele está no controle da tua vida. Ninguém pega Ele de surpresa, querido. Você, querido, é menina dos olhos do Senhor. Ninguém toca em você se Deus não permitir. Nada acontece se Deus não permitir. Então descansa no Senhor neste dia. Pergunta para você mesmo. Por que perturbas dentro de mim, ó minha alma? Espera em Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Olha o que diz em Romanos, querido. Romanos capítulo 11, do 34 ao 36, diz assim. Pois quem conheceu a mente do Senhor? É uma pergunta. Quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu alguma coisa a Deus para que isso lhe seja restituído? Porque dele, por meio dele e para Ele são todas as coisas. Isso mostra, querido, que eu e você somos para Ele. Tudo que fizemos é para Ele, vem dele e volta para Ele, porque é Ele que merece ser exaltado. Aleluia! Porque dele, por meio dele, para Ele são todas as coisas. A Ele seja a glória para sempre. Amém. Aleluia. Eu quero te relembrar no dia de hoje. Quero te relembrar um pouco mais, querido, do Deus que é revelado nas Escrituras. A aula de hoje é fazer uma retrospectiva com você. Quem é o Deus que você serve? Aleluia. Está muito acima das suas lutas, está muito acima das suas frustrações, está muito acima das suas indagações. Aleluia, nossa mente é limitada, querido. Nós não conseguimos compreender a grandeza desse Deus. Então, neste dia, toma posse da palavra e do que Deus é. Porque o inimigo quer que você esqueça o Deus que você serve. Porque quando você relembra quem é esse Deus, você supera as barreiras. Aleluia. Olha o que diz em Isaías 40. Eu não vou ler Isaías 40 todo, mas quando você puder, vai lá, leia tudo para avivar o seu coração. Isaías 40, do verso 15 ao verso 18. Eu não vou ler todos, eu vou pincelar alguns versículos. Olha o que diz verso 14. Com quem ele se aconselhou para que lhe desse compreensão? Quem lhe ensinou a vereda da justiça? Ou quem lhe ensinou a sabedoria? Eu te faço essa pergunta. Nesta manhã, neste dia, nessa tarde, nessa madrugada, o Senhor te faz essa pergunta. Com quem Deus foi se aconselhar? Quem trouxe sabedoria ao Senhor, querido? Ele é o dono da sabedoria. Na mão dele, com ele, está todo saber. Quem aconselhou a Deus? Aleluia! E quem lhe mostrou o caminho de entendimento? Verso 22. Ele é o que está sentado sobre a cúpula da terra, cujos moradores são como gafanhotos. É ele quem estende os céus como cortina. Aleluia. Verso 23. É ele que reduz a nada os príncipes e torna em nulidade os juízes da terra. Aleluia. E os leva como palha. Com quem vocês, verso 25, com quem vocês me comparará? Deus está perguntando. Quem a gente pode comparar esse Deus? Diz aí, com quem você pode comparar o Deus que você serve? Aleluia. Quem você pode comparar, querido? Com quem vocês vão me comparar? Verso 25. A quem eu serei igual? Deus está perguntando, quem é igual a Deus? Não há, querido. Diz o santo. Verso 26, parte B. Aquele que faz sair o seu exército de estrelas,
as quais ele chama pelo nome. Por ser ele grande em força e forte em poder, ele denomina as estrelas. Cada estrela, querida, tem o seu nome. Você já viu, já estudou uma constelação? Uma galáxia? Quantas estrelas tem? Cada uma tem o seu nome. Se ele se preocupa com estrela, em denominar estrela, não vai se preocupar com você? Com a sua vida? Aleluia! O que você está passando, o que você está enfrentando, querido? Não vai se preocupar com os seus sentimentos, com a sua dor? Não aceita as mentiras de Satanás. Não aceita as inseguranças, as palavras, os dardos inflamados de Satanás contra a sua vida. Rejeita. Quando esses pensamentos depressivos vier, querido, fala, eu sei o Deus que eu sirvo. E no momento certo, ele se levantará em meu favor. Aleluia. Mas eu quero continuar prosseguindo aqui. Louvado seja o teu nome, Jesus. Verso 28. Isaías capítulo 40, verso 28. Será que você não sabe nem ouviu que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se cansa e nem se fadiga? Aleluia! É confortante você saber que você serve um Deus, querido, que não dorme, que não se cansa, que peleja em seu favor. Aleluia! E se as coisas ainda não aconteceram, querido, ele está trabalhando. Muitas vezes Deus não nos dá satisfação. Ele não tem obrigação de nos dar satisfação porque ele é Deus. E muitas pessoas ficam frustradas, muitas pessoas param no caminho porque querem satisfação. Você quer satisfação? A criatura quer satisfação do Deus. A criatura quer que o Criador venha dar satisfação. Então, quando Deus não fala nada, fica quietinha e só espera. Senhor, me sustenta, Senhor, me fortalece, Senhor, me capacita, porque o Senhor é fiel. Aleluia! E o Senhor não se cansa. O Criador dos confins da terra não se cansa e nem se fadiga. A sabedoria dele é insondável. Não tem como eu e você, querido, sondar. Não cabe na nossa mentalidade. Nós somos pessoas limitadas. E muitas vezes a gente se pega, não é? Querendo entender os planos do Senhor na nossa vida. Tadinha de nós. A gente pensa que a gente sabe alguma coisa, aí quando a gente vai ver quem é esse Deus, a gente faz o quê? Faz que nem Jó, a gente se cala diante do que ele é. Diante do que ele é, a gente se cala. A gente se cala. Não tem, desculpa, querido, não tem como não falar desse Deus e não se emocionar. A gente se cala porque a gente vê que a gente não entende nada. A gente não sabe nada e a gente pensa que sabe. Então você, querido, que tá triste, que tá querendo desanimar, que tá querendo parar, não pare. Porque você tá tentando entender o agir de Deus na sua vida, pela sua mente que é limitada. E neste dia Deus tá te relembrando quem Ele é. Os planos dele, a vontade dele é superior às suas, porque ele é muito além do que você pode entender ou compreender. Então, querido, eu só te falo isso, toma posse do que esse Deus é e não pare a caminhada, porque Deus quer continuar realizando e cumprir o que ele quer na sua vida. Mas eu quero continuar aqui, Isaías 40. Aleluia, verso 29, ele fortalece o cansado. Tu tá cansada? Tu tá cansado? A Bíblia aqui fala que ele fortalece o cansado. Ele te fortalece neste dia, querido, peça força ao Senhor. Ele fortalece o cansado e multiplica as forças aos que não têm nenhum vigor. Ei, você que tá aí, que não tá querendo mais levantar, mais prosseguir. Você que já chutou o pau da barraca e não quer mais caminhar mais uma milha, Deus está falando que Ele renova suas forças neste dia. Peça socorro ao Senhor, porque Ele quer renovar as suas forças. Aleluia. Verso 30.
Os jovens se cansam e se fadigam, e os moços de exausto caem. Até aquele jovem cheio de vigor, ele se cansa. Até aquele jovem cheio de energia. Ei, jovem, por que você está parando de esperar no Senhor? A sua ansiedade está te consumindo, querido. Querida, não perca a oportunidade de desfrutar os planos de Deus na sua vida. Espera no Senhor, porque a Bíblia fala que até você, jovem, cansa. Mas mesmo quando o jovem se cansa, o adulto se cansa, a criança se cansa, o nosso Deus não se cansa. Aleluia. Verso 31, mas os que esperam no Senhor renovam suas forças. É o esperar em Deus que Ele vai renovando, vai acrescentando, vai capacitando em nós. Aleluia. Não é o murmurar que vai fazer com que as suas forças venham ser renovadas. Não é você ficar, querido, na sua cama e não querer mais prosseguir. E não querer mais fazer aquilo que Deus mandou. Aquilo que Deus levantou você para fazer e você não quer fazer mais porque você ainda não está vendo a promessa se cumprir. Deus fala, querido, é no esperar nele que Ele renova as suas forças. Então, no dia de hoje, querido, caminha mais uma milha, espera no Senhor, e no esperar, e no agir, e no batalhar, e no andar com Ele, é o que Ele vai acrescentando, vai renovando, aleluia, vai batizando com o Espírito Santo, que é revestimento de poder, vai te usando, e você vai vendo os milagres, e quando você menos perceber, o milagre aconteceu. Porque para ele não está preso a tempo, ele não está preso a circunstâncias, querido. O grande eu sou, ele age da forma como ele quer, do jeito que ele quer, aleluia. Se ele quiser agora, ele pode te dar agora. Mas aquele que começou a boa obra, querido, Filipenses capítulo 1, verso 6, aquele que começou a boa obra em sua vida, ele é fiel para completar até a volta de Cristo Jesus. Ele quer completar. Mas o nosso Deus é um Deus de propósito, é um Deus que sonha, é um Deus que sempre dá algo acima das nossas expectativas. Ele sempre nos surpreende. Então, muitas vezes parece que está demorando, querida, porque Ele está trabalhando de uma forma que quando chegar vai ficar bonito, vai ficar belo e o nome dele vai ser glorificado na sua vida. Lembre-se, é o esperar em Deus que Ele renova suas forças. Aleluia. E para terminar aqui, Isaías 40, querido. Mas os que esperam no Senhor renovam suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Aleluia. Você vai correr, querido, e você não vai se cansar. Você vai correr. Porque aquele que é fiel vai te pegar pela mão, aleluia, e vai fazer você voar como águia, acima dessas frustrações, acima dessa luta que você está passando. Neste dia, o Senhor quer te relembrar quem Ele é. Glorifica Ele, exalta Ele, porque Ele quer fazer na tua vida. Aleluia. Louvado seja o teu nome. Nós vimos, querido, assim como no Antigo Testamento, Deus é revelado aqui, como no Novo Testamento também. Esse Deus maravilhoso, Ele é revelado. Aqui, querido, eu quero, para terminar, 1 Timóteo capítulo 6, do 15 ao 16, diz assim: a qual no tempo certo há de ser revelado pelo bendito e único soberano, o Rei dos reis e Senhor dos senhores, o único que possui imortalidade, que não pode morrer, aleluia, que habita em luz inacessível. Você tem noção disso? O Deus que você serve, ele habita numa luz inacessível. O que é inacessível? Aleluia, que não pode acessar, a quem ninguém jamais viu, nem é capaz de ver. A Ele a honra, o poder eterno. Amém. 1 Timóteo capítulo 6, do 15 ao 16. E termina a minha fala, querido, te dizendo algo.
Deus, único em excelência, ele tudo sustenta, mas ele mesmo é independente de tudo e de todos. Ele dá bens a todos, mas não é enriquecido por ninguém. É um Deus que não é achado por ninguém. Ele se revela. Peço, Senhor, para se revelar a você, querido, nessa situação, para que Deus possa se revelar o agir dele nessa luta que você está enfrentando. Peço ao Senhor para se revelar a você o amor dele, a fidelidade dele para com você e para com a sua família. Porque quando ele não quer ser achado, ninguém o acha. Mas quando ele quer ser revelado, até através de uma sarça ele fala. Que o Senhor Jesus te abençoe, querido. Hoje só foi uma aula introdutória. Nas próximas aulas vamos trabalhar outros atributos de Deus. Que Deus possa continuar ministrando no seu coração. Releia as passagens que foram faladas aqui na aula de hoje. E Deus te abençoe. Um grande beijo, querido. Fica firme, porque o Deus que você serve, ele não muda. Ninguém pega o nosso Deus de surpresa. Ele está no controle da tua vida. Toma posse neste dia, em nome de Jesus.